Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais essa live aqui que a gente está realizando. Bom, o tema que pediram para a gente abordar na noite de hoje é sobre a plenitude da vida. Tá legal? Mas antes da gente entrar nesses detalhes a respeito do tema e de como que a gente vai desenvolver, eu vou ler uma página aqui, uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. No último capítulo tem uma coletânea de preces espíritas, onde Kardec dá exemplo para nós do que deve conter numa prece. E tem uma aqui bem interessante que se chama Prece para Pedir um Conselho. Tá? Eu vou ler e na sequência fazer a prece, tá? Para a gente começar as nossas reflexões. Então tá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, são os itens 24 e 25. Diz assim: quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos por fazer, devemos propor-nos, antes de tudo, as seguintes questões. Primeiro, o que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Segundo, pode ser útil a alguém? E terceiro, se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e desvantagens pessoais que nos podem advir. Se interessa a outros, e se fazendo bem a um pode resultar em mal para outro, é igualmente de conveniência pesar as vantagens e desvantagens. Afinal, mesmo para as melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias, porquanto uma coisa boa por si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, ou se não for conduzida com prudência e circunspecção. Em todo caso, pode-se sempre pedir assistência dos espíritos protetores, lembrando-nos desta máxima de sabedoria: na dúvida, abstente. E Kardec oferece um modelo de prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, vós bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor decisão a tomar na incerteza em que me encontro. Dirigi o meu pensamento para o bem e desviar a influência dos que tentam enganar-me. Vamos então fazer nossa prece, pedindo a esse Deus de amor e de bondade que nos abençoe nessa hora, para que as reflexões sejam frutuosas, para que possam nos auxiliar a entender melhor o nosso processo de vida, as finalidades de estarmos encarnados, aqueles valores que precisamos assumir, entender, para fazer da nossa vida algo que nos leve ao crescimento espiritual, que nos leve a desenvolver as nossas virtudes, que nos leve a avançar nesse aspecto moral que tanto ainda carecemos. Então nós pedimos esses bons espíritos que nos amparem essa noite, nessa reflexão, possam envolver todos os nossos familiares, amigos, conhecidos, nessa hora difícil, que todos possam receber essas vibrações positivas da espiritualidade superior. E assim seja. Muito bem, a nossa proposta então de hoje é discutir sobre a plenitude da vida, né? É o tema que está colocado aí para nós, e que, dependendo dos autores espíritas, a gente vai encontrar bastante material a esse respeito. Tá? É um tema que é razoavelmente bem discutido, né? Dentro desses autores principalmente. E o caminho de solução que eu fiz aqui, o caminho de reflexão que eu estou me propondo é o seguinte: eu vou me basear nas obras de Kardec, numa passagem de Jesus, para que possa construir esse caminho, para que possa construir esse entendimento. A primeira parte eu vou pegar dois elementos que a gente aprende com as obras de Kardec, aí a partir desses elementos construir algumas reflexões que eu considero que sejam úteis, sejam aproveitáveis para nós, e finalmente conversar a respeito de uma passagem específica de Jesus, que eu acho que toca bastante fundo o que a gente se propõe a estar refletindo na noite de hoje. Tá. Quando a gente vai discutir a plenitude da vida, uma primeira observação que a gente deve fazer dentro do pensamento da filosofia espírita é o que a gente está chamando de vida, né?
Se a gente está chamando de vida apenas essa encarnação que nós estamos atravessando por hora, ou se a gente está considerando a vida como todo fenômeno de existência do espírito. Nós sabemos, pela filosofia espírita, de que nós somos espíritos. Então, a nossa realidade enquanto seres que pensamos, sentimos e temos vontade está calcada nesse entendimento. Nós somos espíritos. Todas as características tipicamente do ser humano nos pertencem na qualidade de espíritos. Tá? Então, essas virtudes ou os vícios, a capacidade de inteligência e tantas outras coisas nos pertencem na qualidade de espíritos. Enquanto esses seres espirituais, nós temos uma vida que vai muito além da organização biológica. Estar num corpo físico é uma situação temporária para nós. Então, nós vamos existir em duas condições durante boa parte do nosso processo de progressão espiritual. Essas duas condições são estar encarnado ou estar na erraticidade. Erraticidade para a doutrina espírita é um termo que vai significar a nossa estadia no mundo espiritual, no intervalo entre duas encarnações consecutivas. Implica em dizer que a gente vai estar lá recolhendo as consequências do que a gente fez na encarnação que acabou de deixar, já começa a colher as primeiras consequências, e à medida que a gente se adapta e tal, e percebe a necessidade de continuar progredindo, a gente vai, a partir de algum momento, começar a pensar e a planejar a reencarnação que vem na sequência. Então, começar a fundamentar os elementos principais para nos levar à próxima encarnação e dar continuidade a esse processo de progressão espiritual. Então, esse é o entendimento da doutrina espírita. Nós vamos estar vivendo na qualidade de espíritos e nós vamos estar, ora na condição de encarnados, ora na condição de erraticidade. Isso termina em algum momento, que a gente não sabe precisar muito bem, porque a gente, a maioria de nós, né? Cada um sabe melhor de si. Mas a maioria de nós estamos espíritos ainda muito inferiores diante de todas as possibilidades que nós temos a desenvolver nesse aprimoramento espiritual, significa dizer que a gente ainda não tem um parâmetro mais próximo de nós. Mas o que a gente sabe pela doutrina espírita é o seguinte: esse processo vai terminar em algum momento. Esse processo de ficar reencarnando, que eu quero dizer. Então a nossa vida vai ficar exclusivamente no mundo espiritual e a gente vai reencarnar apenas em circunstâncias especiais, cumprindo algumas missões, por exemplo. Ok, então quando a gente está falando de vida, a gente está se reportando à nossa existência na qualidade de espíritos e que atravessamos essas duas fases diferentes, esses dois estados diferentes, no atual momento evolutivo que nos encontramos. Ora encarnados, atendendo a objetivos específicos, que genericamente chamamos de provas e expiações, ora na erraticidade, que está desencarnado ali, quais as consequências da encarnação anterior, está planejando a reencarnação seguinte. Pois muito bem. Então, quando nós chamamos vida, a gente primeiro precisa fazer esse entendimento. Eu estou me referindo à minha vida na qualidade de espírito, ou eu estou usando o vocabulário vida apenas para me referir à presente encarnação? Então, são duas coisas que a gente tem que fazer distinção. E isso nos ajuda a guiar, inicialmente, as nossas reflexões. Se a gente parar para pensar quais são as condições a que estamos submetidos quando encarnados, basicamente a gente pode dizer, em comparação com a nossa situação fora do corpo físico, que estar encarnado é estar sujeito a uma série de restrições, principalmente as sensoriais. No corpo biológico, a nossa interação com o mundo é mediada pelo corpo biológico e os nossos sentidos, por exemplo, são muito bem localizados. Então, para que a gente possa ter isso que a gente chama de visão, a gente depende dos olhos, claro, uma estrutura cerebral associada, senão a gente não forma nada, apenas capta as estimulações do meio, mas precisa dos olhos, então está localizado. Fora dos olhos a gente não vai manifestar esse sentido. A gente precisa de todo um equipamento auditivo para ter percepção das ondas sonoras e traduzir isso na forma de sons.
Sim, os cheiros, o paladar, eu sempre trago essas coisas. E o tato, que está mais concentrado nas mãos, mas está difuso também ao longo de toda a pele e de alguma forma, né? Mas vejam vocês, a gente tem essas limitações, né? Para a gente se locomover, a gente depende de fazer esforço físico, de construir máquinas que vão consumir combustíveis de todos os tipos, etc. Ou seja, a gente está submetido a uma série de restrições. E dentro dessas restrições acontecem também as experiências dolorosas ou desagradáveis e o sofrimento também. Implica dizer, estar encarnado significa que a gente tem fome, por exemplo. Porque a maneira como nosso corpo funciona requisita de nós esses cuidados constantes que vão exigir de nós, com bastante regularidade, que a gente pare para abastecer esse corpo, né? A gente venha ingerir alimentos que vão fornecer energia e os elementos necessários para a constituição do nosso organismo. Uma vez que estamos encarnados, precisamos respirar, né? A gente faz uma troca incessante de gases com o ambiente ao nosso redor, buscando principalmente o oxigênio, porque ele é o combustível para que as células façam as suas atividades e aí mantém o funcionamento do corpo biológico. A gente tem necessidade de descansar, de dormir, né? O nosso corpo tem limites muito bem colocados, os nossos deslocamentos são limitados pela capacidade física, pela capacidade da tecnologia, além, claro, das questões políticas e sociais e por aí vai. Ou seja, estar reencarnada está submetida a um conjunto muito grande de restrições na manifestação das nossas faculdades. Então, o primeiro ponto que a gente deve trabalhar quando está discutindo a plenitude da vida é: se a gente está entendendo por vida apenas a encarnação presente, é preciso entender desde cedo que dizer plenitude dessa vida é formular um conceito bastante restrito do que é possível desenvolver como plenitude na vida de um corpo que dura em média 60, 70 anos atualmente, né? Fazendo uma média mundial assim, generosa, né? 6, 7 décadas, por volta disso, para a maioria das pessoas. Ora, estar nesse corpo também está sujeito às fases de desenvolvimento desse corpo. Quer dizer, tem infância, tem a puberdade, tem a idade adulta, depois tem a terceira idade, e o corpo vai sofrendo as alterações e vai tendo adaptações específicas para cada um desses momentos do nosso corpo biológico. Isso implica em dizer o quê? Né? Alcançar plenitude aqui, entendendo vida apenas como essa encarnação, é, a princípio, uma expectativa ilusória, porque é um mundo de restrições. É um mundo onde o sofrimento acontece até por causa simplesmente da organização física. Ele tem uma dor de dente, tem uma gripe, está sujeito, né, a uma pandemia de coronavírus e por aí vai. Então, assim, seria alimentar uma ilusão muito grande, né, achar que a gente vai alcançar alguma forma de plenitude encarando a vida apenas como essa existência corporal. Para nós não é um problema porque nós fazemos um entendimento maior a respeito disso, da vida, né, e de que nós somos espíritos. Mas se a gente fizer um olhar materialista, ou seja, a vida está definida no intervalo de tempo muito estreito entre nascimento e morte, né? Então essa plenitude provavelmente estará ligada ao usufruto dos prazeres sensoriais, dos prazeres materiais, porque é o que sobra. Tem até alguma discussão ética, moral e tal, para conseguir uma convivência mínima em sociedade, sem que a gente se devore de maneira de tempos muito primitivos, mas na generalidade, né, a gente acaba ficando incentivado a atender os próprios interesses, porque é tudo que tem. Né? Então a plenitude da vida vai estar muito associada aos sucessos da vida material. E claro, isso é um problema, porque tudo aquilo que é do mundo material é muito escorregadio, muito temporário. Né? Então, desejar a plenitude, né, a gente pode entender como uma sensação de completo pertencimento à vida, de completo bem-estar, de completa satisfação com a vida, uma vez que a gente está olhando apenas para a dimensão de encarnados, isso não vai acontecer. O máximo que vai acontecer é a gente se iludir
usufruindo de prazeres que nos agradem, intensidades diferentes, aí variando de acordo com cada um de nós. Mas então a gente tem esse problema, quer dizer, então, esperar uma plenitude da vida em uma encarnação, um planeta de provas e expiações, esperar por aquilo que não vai acontecer. Não tem condições de acontecer. É esperar demais. E aí, bom, a gente pode pensar, bom, isso é uma perspectiva ruim. Então, se for uma visão materialista, é uma perspectiva um tanto desesperadora. Concordo. Mas pensando no viés espiritualista, né, ainda nem cheguei no espírita, mas pensando no viés espiritualista de que a vida continua, de que existe uma vida futura, implica dizer uma vida que vai além deste corpo biológico, então isso abre algum respiro e alguma possibilidade de outras considerações para alcançar essa plenitude. Particularizando a leitura da filosofia espírita. Bom, nós estamos encarnados atendendo a propósitos evolutivos. Como na maioria somos espíritos moralmente em provas e expiações, ou seja, sujeitos às vicissitudes da vida material e atravessando situações que nos ajudem a reparar o mal que fizemos em encarnações anteriores, que basicamente é a expiação, significa que a felicidade aqui é muito razoável. E que as nossas expectativas, quando nós estamos encarnados, devem ser, numa visão bem otimista espírita, de cumprir o melhor esforço possível que a gente planejou de fazer aqui, desenvolver ao máximo as nossas habilidades, as nossas virtudes de sentimentos, de inteligência no contexto que nós somos plantados e saber que nós estamos inseridos em situações, em relações que atendem esse propósito superior, ou seja, que muitas vezes a gente sabe e pede situações que são difíceis, que podem gerar insatisfação, que vão ser extremamente desafiadoras. Então é outra perspectiva espírita. A gente olha para o mundo material como alguém que está olhando para uma instância temporária, um local que eu vou passar algum tempo, vou realizar alguma forma de aprendizado e vou sair de lá. Então, o Doutrina Espírita já nos convida de cara a isso, assim, não depositar a intenção de completa satisfação com a vida apenas nesse mundo material, mas entender o contrário, né? E esse contrário não é menosprezar a vida material, mas é enxergá-la sob a perspectiva espiritual. Então, assim, entender que para alcançar essa plenitude que nós desejamos, porque agora desejamos sentido espiritual, muitas vezes o caminho para chegar nessa plenitude é suportar as experiências difíceis, mas temporárias, de uma e de várias encarnações, na verdade. Então a gente está olhando a coisa como um processo. A gente começa a deslocar a importância de uma vida ou de uma encarnação de modo isolado e passa a fazer a consideração, agora considerando o processo que envolve muitas reencarnações na sequência. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar. Se a gente quiser ser assim, imensamente feliz, plenamente feliz nessa encarnação, a gente vai apenas multiplicar o nosso sofrimento. Porque a gente encara os sofrimentos que são típicos da vida material, os quais a gente não tem como fugir. Não há nada de moral nisso, mas são as circunstâncias que a gente enfrenta, como por exemplo a pandemia. A gente está num mundo como esse, os vírus vão fazer coisas como essas, faz parte do processo, então a gente tem que enfrentar. Só que a não aceitação disso, ou achar que a gente pode passar por cima das circunstâncias a título de uma tal plenitude, é aumentar o sofrimento, que isso não vai acontecer. Porque a gente alcança alguma coisa, mas como ela é material, ela vai escorregar entre os dedos. Né? Então, a gente tem que deslocar a nossa perspectiva para algo mais amplo. Eu olhei a Dona Maria de Fátima Bezerril dando oi, amigo. Oi, amiga. Você, Nelly, se quiserem escrever os comentários, as discordâncias, as perguntas, enfim, os acréscimos, fiquem à vontade, que eu estou acompanhando o chat aqui do lado. Tá legal? Bom, então, a princípio, a gente tem que refletir nesse sentido. Né? Se eu encarar a vida como uma encarnação, então, assim, tem que mudar a perspectiva. Se eu quiser depositar tudo aqui, né, geralmente isso vai cair numa postura muito sensualista, no sentido de eu vou apelar para o sensório, quer dizer, plenitude da vida, eu conseguir usufruir todos os meus gostos, todos os meus prazeres. Isso é impossível de acontecer. Impossível de acontecer.
Então a gente tem que olhar sobre a perspectiva espiritual. As nossas faculdades estão limitadas. A gente já comentou isso antes, né? Porque é do corpo, não tem como fazer diferente. Ok, como então podemos pensar diferente com a doutrina espírita? A perspectiva de várias encarnações, né? No limite de que elas são necessárias, porque daí em diante a gente vive só no mundo espiritual, encarnando apenas a título de missão algumas vezes. Pois muito bem, é para aí que nós devemos olhar, né, quando discutimos sobre a plenitude da vida dentro da perspectiva espírita. Vida para nós é o conjunto, né, dessas encarnações, mais os intervalos na vida espiritual, mais a vida indefinida que a gente vai levar no mundo espiritual, né, quando atingirmos a condição moral suficiente para ficarmos lá. Então a gente muda a perspectiva. Eu vou olhar aqui para a encarnação como, né, aquelas regiões turbulentas da viagem, mas que são necessárias de passar, porque são nessas estadias do corpo que a gente vai desenvolver a nossa inteligência e que a gente vai desenvolver as nossas virtudes. Paciência, humildade, resignação, caridade, justiça, amizade, honestidade, entre tantas outras que a gente poderia listar indefinidamente. A gente precisa dessa experiência no corpo material. A gente precisa viver essas dificuldades. Então essa que é a perspectiva espírita. E o bacana disso também é o seguinte: para o espiritismo, existe um entendimento particular de como nós somos criados. Há uma concordância com as filosofias espiritualistas em alguns pontos. Por exemplo, a crença na existência de um Deus, que é um poder superior que cria e mantém o universo, né, e faz as coisas acontecerem. A crença na existência de uma alma, né, e a crença numa vida futura. Né, são pontos em comum na filosofia espiritualista. Né? E que, claro, as religiões, por exemplo, vão ter modos particulares de entender como é esse Deus, como que é essa alma, como que ela foi criada e tal, e o que acontece com a gente depois da morte. Mas são os pontos em comum. Então a gente tem que pensar, tá, mas qual é o entendimento da filosofia espírita? Né? A gente vai dar continuidade a isso. Deixa eu ver o que a Fatinha escreveu aqui. Sobre a felicidade plena, já sabemos que não a teremos nessa vida. Eu comentei isso, acho que você está concordando. Mas podemos sentir um gostinho na regeneração? Perfeitamente. Não só na regeneração, Fatinha. Se a gente pegar a obra de Kardec, os espíritos falam, a gente já pode sentir o gostinho desde agora, onde a gente está. Mas o que eles nos chamam a atenção é isso, a gente está sentindo um gostinho. E esse gosto vai ficando melhor à medida que a gente progride. Então, quando a gente chegar nessa condição que o Espiritismo chama de regeneração, que nada mais é do que uma forma de classificar, né, o estado moral de um mundo, é uma maneira didática que Kardec criou de observar isso. Né? Ora, no mundo de regeneração, a gente imagina que as condições de vida social sejam melhores. Né? Que a gente consiga reduzir, por exemplo, a desigualdade econômica. Né? Bom, não sei se vai ter gente passando fome, mas isso tem que ser reduzido absurdamente. As pessoas têm acesso ao básico, a gente tem alguma segurança, né, para estar na vida em sociedade, etc. Então, assim, a gente imagina uma perspectiva de uma sociedade e de pessoas com comportamentos melhores, mais adequados, mais favoráveis para a gente estar à vontade nesse ambiente. É claro que estar num ambiente assim é um fator de felicidade. Né? Se a gente buscar até no Livro dos Espíritos, se eu tiver lembrado bem, é o item 922, tá? Onde Kardec pergunta, tem um parâmetro comum de felicidade? Os espíritos falam, o primeiro item da resposta é esse, né? Para a vida material é a posse do necessário. Né? Para a vida futura é a consciência tranquila, né? Para o espírito é a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? Mas, claro, que aí a gente vai entrar em toda uma discussão, né? O que é necessário, o que é supérfluo, o Livro dos Espíritos faz isso também. Na lei de conservação, tá lá, tem uma discussão sobre isso. Mas passa por esse elemento material. A gente está num mundo onde tem muita gente passando fome, muita gente passando necessidade. É claro que isso é fator de infelicidade. Não só para essas pessoas, mas para quem está ao redor, para nós, enquanto sociedade. Né? Então, assim, quer dizer que a gente não tem felicidade nenhuma agora? Não é isso. A gente tem, a gente já sente algum gosto. Mas essa felicidade que a gente usufrui agora, na presente encarnação, com essa condição evolutiva, ela está muito limitada, né, às nossas potencialidades de agora
e a estrutura social que está colocada para nós. No mundo regenerador, onde a gente já percebe um desenvolvimento maior, né, das nossas habilidades enquanto seres humanos e da estrutura da sociedade que começa a transitar para uma estrutura onde a fraternidade é a base angular, Kardec fala muito sobre isso, é claro que esse gosto fica ainda mais apetitoso, sabe isso? E à medida que a gente transitar para os mundos ainda mais acima, porque na classificação de Kardec existe, né? Os mundos celestiais, os mundos felizes e tal, né? Mais esse gosto vai ficando evidente. E o que é interessante é que no Livro dos Espíritos também, quando eles abordam sobre felicidade, eles dizem assim, de que os espíritos superiores usufruem de uma felicidade que a gente não entende. Eu acho bacana eles falarem isso, porque a gente tem um gostinho da felicidade que é possível agora. Né? Então a gente não tem em plenitude. Mas existem algumas experiências que a gente atravessa que elas fogem um pouco do nosso padrão, da nossa média, vamos dizer assim, de felicidade. Criando uma figura mesmo, né? Só para a gente pensar no assunto. Mas existem aqueles momentos onde a gente tem, né, os picos de felicidade, aquelas situações que nos tiram do lugar comum, claro, como tem aqueles momentos piores, e às vezes muito piores e tal. Mas nesses momentos onde a gente tem, vamos dizer assim, os picos, nessa imagem que eu fiz, são experiências onde a gente tem um vislumbre, uma palavra chique, né? A palavra gourmet, onde a gente tem uma ideia, uma noção do que nos aguarda quando aquilo for nosso estado comum. Né? Eu vou dar exemplo que a Fatinha com certeza entende, né? E acredito que muitas outras pessoas também. Né? O sentimento de que é preenchido quando começa a viver a experiência da maternidade. Né? Quais são as palavras que podem explicar isso? Né? Quais são as palavras que podem explicar a felicidade de ver quem você ama feliz? Quais são as palavras que podem descrever felicidade quando os cuidados que a gente oferece a alguém que a gente gosta, né, surtem um efeito, causam bem-estar para essa pessoa, fazem a vida dessa pessoa ser melhor? Né? Mas esse ainda não é o nosso habitual, porque a gente ainda restringe muito esses cuidados, esse gostar e tal. Mas a gente vai tendo um gostinho. Aí, o que eu quero dizer com isso? A gente consegue exercer isso com 2, 3, 4, né? Algumas vezes de modo mais intenso, tipo no parto e tal, essas coisas. Imagina agora se isso começa a ser menos, né, uma ocasião e começa a ser mais comum. Né? Que é isso, né? De estar vivendo nesse estado de felicidade, mas não apenas como alguns momentos onde a gente vai lá no alto, mas retorna para a média. Mas a nossa média se move para esse mais alto. Quanto que deve ser isso? Eu me lembro de... vou dar um exemplo pessoal, se não for deselegante, né? Mas eu me lembro de uma experiência em reunião mediúnica que isso aconteceu comigo. Eu estava acompanhando uma comunicação de um espírito, o dirigente da reunião estava conversando com esse espírito, através do médium e tal. E em um certo momento da conversa ele me pediu para fazer a prece em favor desse espírito, que é bastante comum nos trabalhos mediúnicos espíritas até. Eu lembro de estar fazendo essa prece e tal, sentir, né, e eu uso a expressão de ser invadido por uma sensação de felicidade e de paz que é única na minha vida e que eu tenho dificuldade de descrever. É um trem tão bom, assim. Oi, gente, mas é isso que é ser espírito superior? Né? Você quer ficar nisso o tempo todo? E não é algo sensorial, não é porque eu fiz alguma coisa no meu corpo que, né, mexeu no meu sistema nervoso, me deu prazer e tal, eu vou ficar repetindo aquilo ali e tal. É espiritual, assim, é de alma mesmo, né? Aí eu senti o gostinho, né? Poxa, será que a regeneração é assim? Então a gente é capaz de sentir esse gostinho, até porque nos estimula. À medida que a gente vai descobrindo aos poucos como que é isso, né? A gente vai ficando estimulado. Poxa, né? Quero mais, obviamente. O que eu preciso fazer para chegar lá? E aí os espíritos vêm dizer várias vezes, né? Eles sabem o caminho das pedras. Chegar nessa plenitude requer esforço. Aí eu retomo o que eu estava dizendo, né? Logo antes da Fatinha, dialogando com o item que ela propôs aí. A visão espírita a respeito do nosso desenvolvimento é: Deus não nos criou perfeitos, o que é óbvio de perceber, perfeito no sentido de virtudes, tá, minha gente? Perfeito assim, eu sou a humildade em pessoa, eu sou a caridade em pessoa, a gente não tem as virtudes desenvolvidas.
Nesse sentido que eu quero dizer que não fomos criados perfeitos, tá legal? Com esse significado da palavra. O entendimento espírita é, nós somos criados simples e ignorantes. Nós, enquanto espíritos, fomos criados simples e ignorantes. O que isso quer dizer? Nós somos criados sem experiência nenhuma, óbvio, né? E porque não temos experiências, nós não temos a inteligência desenvolvida. Então, a inteligência está ali na forma de uma potencialidade. E a doutrina espírita entende ainda mais. Deus nos criou dessa forma, então, né, naquele momento, sem experiência, por isso sem conhecimentos, nos lança na vida, a partir das experiências a gente começa a construir a nossa trajetória. Isso traz algumas implicações. Primeiro, nenhum de nós foi criado bom ou mal. São visões das religiões tradicionais, né? Então, isso para nós não existe. Tá? O indivíduo ser mais ou menos bom, mais ou menos perverso, não é como Deus nos criou, mas é o resultado das escolhas sucessivas que nós fazemos que vão gerando esse tipo de comportamento. Embora a evolução aponte para o mais alto. E o que a doutrina espírita nos diz? Temos a potencialidade da inteligência e temos uma potencialidade que é algo fundamental, estruturante no pensamento espírita, que a gente pode chamar como essa capacidade de evoluir, de progredir espiritualmente, essa progressividade que nós somos capazes. Isso é fundamental na doutrina espírita. Deus nos dotou dessa capacidade de progredir. E, diz a doutrina espírita, esse progresso é sempre unidirecional. Não é possível retrogradar. Porque se fosse possível, seria um problemão, não teria utilidade nenhuma, para ser honesto, ter a capacidade de evoluir, porque se a gente for ficar assim e voltando, provavelmente a gente ia ficar mais parado um ou outro que alcançar posições superiores. Então, à medida que a gente realiza um progresso, a gente pode até estacionar naquilo ali, mas não retorna. Né? É sempre para frente que se vai. Kardec, didaticamente, elabora uma escala espírita. Está no Livro dos Espíritos, é o item 100 e os seguintes ali. Ele explica, né, essa sua escala espírita, dividida em 3 ordens, 10 classes e tal. O que isso importa para nós na noite de hoje? Que essa plenitude para nós é completar a jornada até atingir o máximo desenvolvimento moral, intelectual de que somos capazes. Como que essa condição lá da plenitude, eu não sei dizer, porque estou muito longe dela. Se alguém aí estiver próximo, pode nos contar. Mas eu imagino que seja um trem muito bom, igual a gente está falando. Deve ser um estado de felicidade permanente, um estado de felicidade que gera assim, uma satisfação, um bem-estar, uma serenidade no indivíduo que lhe deixa muito seguro. Eu acho que a gente pode tranquilamente olhar para Jesus, né? Para ter uma ideia do que é isso, né? O que é ser um espírito que está em plenitude, né? Jesus pode ser esse alguém, esse espírito que a gente olha e tem uma ideia do que nos espera lá, né? Se a gente observar o comportamento de Jesus, ele é extremamente sossegado, sereno, tranquilo. Assim. Mesmo as narrativas dos evangelhos, que são limitadas, porque somos nós, falando a respeito do Espírito, que é muito superior, né? Mas ainda assim a gente vê lá nas descrições, né? Nas situações mais problemáticas, mais arriscadas, Jesus está tranquilão, confiante. É alguém que está em plenitude, confia no propósito da vida dele, no que está acontecendo, no papel que ele tem a desempenhar junto de nós, está muito tranquilo. Todas as situações ele mostra isso, né? Quando ele vai ser aprisionado, quando ele está diante dos embates, das ameaças, quando simbolicamente rola as tentações lá do diabo, né? Tá, que é um simbolismo, mas mostra a segurança íntima de Jesus, quer dizer, que sabe lidar com as questões mundanas, né, tendo domínio sobre elas, que acho que é o grande simbolismo das tentações. Né? O capeta oferece ele toda a riqueza do mundo, a glória dos reinos e tal. Convida Jesus a se jogar do alto do templo de Jerusalém, que os anjos iriam cuidar dele e tal. E Jesus, muito tranquilamente, né? É um simbolismo apenas isso, mostrando que chegou na plenitude, está plenamente ciente de si, das leis divinas, do papel que ele tem a desempenhar e por isso sabe dar uma resposta adequada negativa para isso. Então, ele tem império sobre a matéria. Um dos grandes fatores de infelicidade sobre nós é que a matéria ainda nos subjuga muito. Né?
Nós ainda não conseguimos, né, exercer um domínio pleno sobre o mundo material. Basta olhar como a gente lida com o corpo, com os prazeres, é a maneira mais evidente da gente perceber isso. Quanto que a gente valoriza os sucessos da vida material em detrimento, né, daquilo que somos enquanto pessoas, etc. Então isso mostra o quanto que a gente está ainda invertido nessa relação. A gente tem esse Jesus sereno, tranquilo. A gente tem um Jesus muito firme na sua proposta. Ele sabe o que vai fazer, sabe como que tem que fazer. Um Jesus que conhece muitas coisas, o desenvolvimento intelectual. Ele é capaz de curar, né, as pessoas que apresentavam algumas doenças. Para ele, Jesus produziu uma série de curas que ficaram registradas. Jesus participou de fenômenos que, na ignorância da época, a gente chamaria de milagroso. A doutrina espírita não concorda com isso. O que a gente diz? Olha, ele tem um domínio sobre o mundo natural que é resultado disso. Desenvolvimento, capacidade intelectiva chegou nesse nível, que para nós é um nível de plenitude. Não sei dizer se para cima dele ainda tem mais, mas para a gente já é autossuficiente. Então, a gente vai chegar lá. Mas a gente não pode viver achando que vai fazer o mesmo que ele. É óbvio que não. Ele não tem condições disso. Então, quando a gente pega Jesus, né, a gente não está usando como, a gente não usa ele como referência. A gente usa como ele meta, usa ele como a meta distante, o objetivo distante, para incentivar a gente. Olha, no fundo, onde que eu vou chegar? Eu vou chegar lá onde ele está. Como se a gente estivesse fazendo uma graduação em uma faculdade, né, e pensasse período a período. Geralmente são 8, 9 ou 10 períodos, na maioria dos casos, para os cursos. Né? O grande objetivo, não o único, ok? Mas simplificando a discussão, o grande objetivo é chegar lá no último e pegar o diploma. E a partir daí iniciar uma nova fase de vida, etc. Mas se eu estou como calouro, né, ou ainda no primeiro, no segundo período, que provavelmente é onde a gente está enquanto espíritos, né, a gente não vai querer, né, ter um domínio e ter um comportamento de quem está finalizando o curso, porque a gente não tem capacidade nem conhecimento para isso. Então, assim, a gente mantém a meta, quero chegar lá, quero alcançar o diploma, mas sei que está distante. Onde que eu tenho que me concentrar? As minhas referências têm que ser onde eu estou. Quais são as disciplinas do meu período, né? Os livros que eu tenho que estudar, os professores que eu devo buscar, os exercícios que devo fazer, por aí vai. Então eu mantenho a meta lá, está me incentivando, né? É lá naquele alto que eu vou chegar. Mas entender que isso vai ser gradual, isso vai pedir esforço, que eu posso, por exemplo, tomar pau numa matéria, conforme se diz, né? Eu vou ter que refazer, que isso é natural, né? Faz parte do processo, que eu vou construir isso convivendo com os colegas de curso, com os professores, né? Aqueles que têm um conhecimento mais próximo do meu, que estão bem acima de mim. Esse é o processo de vida. Então eu devo estar focalizado, olha que interessante, eu me focalizo nas ações do agora, mas entendendo isso uma perspectiva mais ampla. Então, muito embora a doutrina espírita nos convide a não querer a plenitude da vida nessa encarnação, mas nos convida a focar as ações nessa encarnação, entendendo que ela é constituinte de um processo que vai nos levar até onde nós desejamos chegar. Então muda a visão. A gente enxerga essa encarnação dentro de um processo de construção, e que é mais um passo, mais uma etapa que a gente está realizando para chegar naquela plenitude. Isso significa dizer que, à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, que a gente vai galgando esses degraus evolutivos, se a gente quiser usar essa analogia, como a escada de Jacó, que tem lá na Bíblia, né? À medida que a gente vai subindo, né, cada degrau, significa que em cada patamar a gente consegue ter um gosto diferente dessa felicidade, a gente fica ainda mais sereno, mais satisfeito, e isso nos estimula, porque a gente quer mais, quer evoluir mais, quer aprender mais, né? E a gente entende que para chegar lá tem que ser degrau a degrau. E a gente começa a entender mais, né? Que isso é fruto de esforço, que isso é construído no tempo, que isso pede dedicação, que a gente vai suar bastante, que vai ter lágrima, mas que isso tudo compensa muito, porque esse processo onde a gente rala, por assim dizer, né, é o processo que nos depura, que nos leva adiante. Se a gente voltar à analogia lá da graduação, né, tem muitas provas que são difíceis, tem coisas que a gente entende com muita dificuldade a princípio, tem que rever aquilo muitas vezes para conseguir entender, aqueles que ficam mais entalados no início do curso, né,
tinha todo tipo de comportamento, mas um tempo, cada um no seu ritmo, todos vão sendo promovidos adiante, vão sendo jogados para frente e à medida que alcançam aquela posição não vão voltar, mas exige esse esforço. Então, esse é o pensamento espírita, quer dizer, a plenitude é uma conquista que está fatiada em diversas etapas. Então a gente deve manter o coração voltado para essa utopia da plenitude lá e viver o melhor que a gente consegue aqui, no agora. Quer dizer, quais são as condições que eu tenho? O que eu posso fazer agora para ser feliz na minha instância, nos limites dessa felicidade possível? E isso é bom que a gente começa, a gente é estimulado a moderar os apetites, a moderar os desejos, a moderar as ambições para essa vida, mesmo aquelas de natureza espiritual. Que o fato da gente estar vinculado à proposta espírita não vai fazer conosco um milagre. De repente a gente vai virar do avesso em termos evolutivos e vai disparar. Processo gradual. E, enfim, não é uma corrida também. Né? Não é uma competição. Né? Muito pelo contrário. É na cooperação, inclusive, que a gente consegue desenvolver uma série de valores e de comportamentos. Então esse é o entendimento espírita. Nós vamos construindo essa plenitude. Então não é uma visão que essa plenitude vai ser conquistada agora. Não é uma visão que essa plenitude vai ser dada por Deus, porque a gente faça alguma coisa especial, ou porque a gente acredite em algo, ou porque a gente adote alguma fé. Então Deus vai lá e, porque eu sou bonzinho, né, entrega essa plenitude para mim. Mas nós entendemos que a plenitude é como se fosse uma grande bagagem espiritual, com vários recursos que geram felicidade, e que à medida que a gente evolui, a gente consegue acrescentar itens nessa bagagem. Por isso somos mais felizes. Ou seja, é como se fosse a carga da bateria. Eu estou terrível para as analogias hoje, né? Mas que a gente vai vendo lá, quando a gente está carregando ela, né? A gente vai vendo aquele preenchimento aumentar até chegar na plenitude. Esse é o entendimento da filosofia espírita. Porque quando a gente é criado simples e ignorante, bom, a gente está no oposto da plenitude das faculdades, da evolução. E por isso mesmo, da sensação íntima, né, de satisfação completa. Né? A gente vai desenvolvendo isso aos poucos. A gente vai conquistando isso aos poucos. Então esse é o paradigma da filosofia espírita. E como último tópico para as nossas reflexões, eu me lembrei de uma passagem que está no Evangelho atribuído a João, e é fácil de lembrar, para quem é bastante ligado nisso, né? Porque está no capítulo 10, versículo 10. Então, para quem tiver curiosidade, então João 10, 10, literalmente. Né? Nesse capítulo de início ali, Jesus está falando, está afirmando várias vezes ali de modos diferentes, né, o papel que ele tem a cumprir diante de nós, né, que é pastor das ovelhas, né, que ele é a porta, né, essas coisas assim. Ou seja, ele está usando várias figuras de linguagem ali para definir qual é o papel que ele representa diante de nós, que somos os seus aprendizes. Então ele vai usando expressões diferentes. E uma que ele usa que eu acho muito bacana, que é esse João 10, 10, eu estou olhando o versículo, ele está dizendo assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu acho tão bacana ele usar essa expressão, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E me faz lembrar outras passagens dele também. Quando ele conversa com a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, se a memória estiver boa, onde ela vai buscar água e tal, e Jesus fala para ela, né, dentre os vários elementos interessantes daquele diálogo, que aquela água ali ela ia ter que voltar várias vezes para buscar. Ela ia ter sede de novo, ia ter que fazer outras coisas e tal, então ia retornar. Mas se ela bebesse da água que ele, Jesus, tinha a oferecer, ela ficaria saciada. Eu acho tão bacana, tão bonito isso, né? Porque Jesus tem esse hábito de fazer comparações com elementos do mundo natural, com coisas que são do nosso dia a dia, e por isso mesmo do mundo natural, né? Sede, água, plantar, colher, semente e coisas do tipo assim. Então ele está usando esse simbolismo. A água é um elemento vital,
Ele está usando a água como uma comparação do que ele tem a nos oferecer. Oferecer vida e vida em abundância. Olha que legal. Então, assim, a gente começa a se fartar nessa abundância que ele nos oferece, porque essa abundância ali na frente vai se converter em plenitude. E, bom, a gente tem que raciocinar claro, né? Bom, por que ele está dizendo que dispensa isso? Né? É alguém que pode oferecer isso, essa vida em abundância. Porque ele atingiu uma condição de maturidade evolutiva que lhe garante as condições de fazer isso. Ele já desenvolveu em si as condições morais, intelectuais suficientes, onde ele pode nos ensinar. Então, esse ofertar não é no sentido de dar, como a gente dá alguma coisa, entrega alguma, toma que é seu e faça um uso. É ofertar através do ensino, das orientações, porque ele já percorreu o caminho, então pode servir de guia e modelo para todos nós. E quando ele fala dessa vida em abundância, por quê? Essa abundância é fruto de uma criatura que está cada vez mais integrada nas leis divinas e por isso mesmo tem mais noção do que deve ou não fazer, porque a partir daí cumpre os seus deveres. A doutrina espírita trabalha muito esse entendimento conosco. Né? A felicidade é fruto de alguém que cumpre os seus deveres. E cumprir o dever, né, gente, é diferente de cumprir obrigações. Como a gente está nessa instância aqui de filosofar, né, a obrigação é uma imposição externa. Tem que trabalhar, tem que ser de tal hora a tal hora, tem que pagar as contas num certo dia, não tem multa, essa coisa toda. São as obrigações. Não dá nem muito poder de escolha. Quando a gente fala de dever, a gente fala de algo que eu coloco para mim mesmo, através do exame de consciência, a necessidade de fazer, de praticar. E eu desenvolvo felicidade. Essa vida em abundância que Jesus fala é a dos espíritos que entendem isso. E porque entendem, façam um esforço de vivenciar o cumprimento dos seus deveres. E aí a gente encontra a abundância da vida. Porque quando a gente não cumpre os deveres, muitas vezes o não cumprimento está associado à busca de prazeres. Eu não vou fazer isso porque atrapalha o meu prazer ou os nossos interesses pessoais. Então eu não vou fazer tal coisa porque senão eu vou prejudicar esse meu interesse. Basta a gente olhar para as nossas relações econômicas e perceber como isso é um problemão de um mundo de provas e expiações. Como que isso é problemático. Né? Como que o egoísmo, né, transforma a sociedade num campo de batalha, muitas vezes pela sobrevivência e por privilégios. Né? A proposta de Jesus vem no sentido oposto. Desenvolvimento dessa noção de consciência, esse entendimento de cumprir os deveres, porque aí a gente vai descobrir na vida a abundância, porque ela não está nos recursos materiais, mas ela está na nossa intimidade, nos sentimentos que levamos, nos raciocínios que começam a alcançar outros patamares, de entendimento da vida, de entendimento do universo, de entendimento a nosso próprio respeito. Então imaginem vocês, né? A gente começa a descobrir que essa abundância, na verdade, está em nós, como uma potencialidade que vai sendo desenvolvida. Por isso o papel de Jesus é nos advertir nesse sentido, que ele oferece vida e abundância. E à medida que a gente nada de braçada, o que ele tem a nos oferecer, implica em dizer que a gente se aproxima da plenitude da vida. Mas é preciso ter a vontade. Jesus convida, Jesus mostra, mas obviamente, como espírito superior, profundamente respeitador do nosso livre-arbítrio, ele nos deixa no nosso momento evolutivo, fazendo as escolhas do nosso ritmo. São algumas reflexões que eu trouxe para vocês, um recorte que eu fiz desse tema. Bom, espero que seja útil para vocês. Para mim, claro, tem sido porque quando a gente para pensar nos assuntos, a gente começa a olhar para a própria vida, enfim, a fazer essas considerações olhando para o que sou e para o que experimento também. Agradeço a presença de quem estava aí ao vivo, né, como diz o outro, e a participação que teve da Fatinha, amiga querida, muito agradecido por essa participação. Vou fazer a prece para que a gente possa encerrar essa transmissão. Vamos dizer assim: Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe na presente encarnação e com a ferramenta do Espiritismo, para que a gente entenda essa finalidade superior da existência, buscando construir um pouco mais dessa jornada até chegarmos na plenitude.
O Senhor nos auxilie para que possamos desenvolver a nossa paciência, a nossa caridade, principalmente humildade, para lidar com os nossos desafios, com as experiências, para voltarmos a olhar para dentro de nós, nos examinando constantemente, buscando o nosso aprimoramento. O Senhor nos abençoe a todos nós, especialmente as pessoas que estão em sofrimento agudo diante dessa pandemia. O Senhor se compadeça de todas elas. Que assim seja. É isso, minha gente. Forte abraço para vocês, muitas saudades. Cadinho de paciência que a vacina tá chegando. Enquanto isso, máscara se precisar sair de casa, higiene nas mãos. E em breve a gente vai poder fazer aquela aglomeração gostosa de novo. Um grande abraço, minha gente. Tchau, tchau.